O Brasil perdeu quase 9 milhões de postos de trabalho, disse o IBGE. Olá, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a sua coluna Braga de hoje. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas, e um deles, muito interessante, mas lamentável, é exatamente o seguinte: o desemprego sobe para 13,3% no segundo semestre. Número de desocupados ficou de 12,8 milhões de pessoas nesse período. Então a gente vê que realmente esse problema com o Covid-19 está causando problemas muito sérios, muito graves, e se você gosta desse governo Bolsonaro ou não, tanto faz. Eu acredito que dificilmente algum governo conseguiria ser melhor do que isso nessa época de pandemia. Em outros momentos vamos torcer para que, quando acabar isso aí, esse governo seja capaz de acelerar, de aquecer a economia e fazer com que esses postos sejam recuperados o quanto antes, né? A gente teve um número muito grande de falências, de fechamentos de empresas e tudo mais. Isso é profundamente lamentável. E não adianta falar que o empresário só quer saber de dinheiro, esse tipo de coisa, porque eu conheço, né? A gente sabe que muitas empresas não aguentam, não tem como aguentar. Ficar meses, a gente já sabia, já deduzia, e os governos já sabiam que somente no ano que vem, em janeiro, fevereiro, março, a coisa vai ser controlada e aí as coisas vão começar a voltar ao normal. Mas não poderia chegar e falar: olha, nós vamos ficar até fevereiro ou março do ano que vem com tudo fechado ou quase tudo fechado, né? Se avisasse isso em março do começo desse ano, como já sabiam de tudo, claro que haveria uma demissão em massa e todas as empresas iam começar a fechar, e aí a gente teria um cenário muito pior ainda, né? Não sei exatamente o que seria pior, mas pelo menos a coisa indo paulatinamente, a gente consegue levar a economia. É dramático esse negócio aí. A taxa de desocupação subiu para 13,3% no segundo trimestre de 2020, ante 12,2% no período de janeiro a março. Veja que estamos comparando aqui os meses anteriores, né? Informou nesta quinta-feira 6 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No segundo trimestre de 2019, a taxa estava em 12%. Segundo os dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuos, o PNAD contínua, o número de pessoas ocupadas no Brasil teve redução recorde de 9,6% no trimestre encerrado em junho. Ou seja, a gente teve sim uma redução de número de desempregados, né? Lamentavelmente, essa pandemia se espalhou, surgiu, veio, aconteceu, e aí a gente está tendo esse desastre aí. Isso frente ao trimestre anterior, né? Esse número que eu falei. A queda foi de 8,9 milhões de ocupados. Isso tudo, olha só, dentro desses meses que a gente está tendo a pandemia. Então realmente não dá para dizer que não é um desastre. O número de desocupados ficou estável em 12,8 milhões de pessoas. As expectativas são essas, né? Muita coisa vai acontecer ainda e nós vamos conseguir recuperar esses empregos. Pelo menos uma parte deles vai ser possível recuperar em 6 meses, 7 meses. Dentro de um ano, dependendo de como o governo manobrar as coisas, dependendo de um cenário mundial também, a gente consegue recuperar tudo isso aí, eu creio. Será que consegue? Não sei. Vamos aguardar e torcer para que dê certo, né? Vamos para a próxima notícia? O Brasil ultrapassou 98 mil mortes por coronavírus. 1.200 mortes recentemente. Então, o presidente assinou medidas para liberar verba para produzir a vacina. Até que, enfim, o governo entendeu que cloroquina não resolve o problema. Depois que jogou uma grana fora produzindo a tal da cloroquina, até que, enfim, parece que ele entendeu que não adianta, né? É mais ou menos igual a história do... Eu estava vendo um filme, uma análise de filme, da história do filme do Tubarão, sabe? Se você assistir esse filme, você vai entender. O prefeito da cidade, apesar de ter sido avisado por especialistas, ele não quis entender que o tubarão era uma ameaça muito grande, muito grave, extremamente perigosa.
e ele liberou o povo para ir às praias. O povo começou a ser devorado por tubarão. E agora uma situação parecida. O presidente não quis aceitar que a gente estava lidando com uma coisa muito grave, liberou o povo, e ele mesmo foi andar pelo povo, fazer, né, enfim, todo o seu manifesto popular. Manifesto não, né? Sua movimentação popular, né, entre as pessoas do povo. Ele próprio acabou sendo contaminado. Ele disse que usou a cloroquina e ficou curado, mas não ficou curado, mas teve as sequelas do problema de usar um medicamento equivocado. Enfim, é uma lambança terrível. E aí a análise desse filme fala das semelhanças, né? Claro que são coisas bem diferentes. O Brasil registrou 1.205 mortes pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, em um período de 24 horas. 1.205 pessoas morreram em 24 horas. Né? Claro que elas já estavam doentes, cada um tem a sua história, mas dentro de um período terrível isso aí. Então o número total chegou a 98.493 mortos. Né? Foi o que disse o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, nesta quinta-feira, dia 6. O diretor do Instituto Butantan, o senhor Dimas Covas, afirmou ser possível ter uma vacina contra o coronavírus pronta para o registro em outubro. Ou seja, a gente tem para outubro, nós estamos em agosto, em outubro é possível ter uma vacina com registro pronto, né? Claro que tem outros laboratórios que estão mais adiantados e tal, e tá para sair uma vacina russa, tá para sair uma vacina inglesa, né? Desde junho, o Instituto Butantan tem uma parceria com uma farmacêutica chinesa chamada Sinovac. Essa Sinovac vai ajudar o Brasil aqui a desenvolver essa vacina, né? E já tem cerca de 9.000 voluntários em vários estados do Brasil. Os estados são São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, são 9.000 pessoas que se voluntariaram para servirem, né, para fazer um teste das vacinas, para ajudar a encontrar a cura e resolver o problema da Covid-19 no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, assinou a medida provisória. Então parece que ele entendeu, afinal de contas, que cloroquina não vai resolver o problema. Ele tentou. A gente até entende, né, a falta de sentido da pessoa de querer ser o salvador da pátria e tal. Tudo bem, eu também gostaria de chegar e falar, olha, esse aqui é café, eu tomo muito café, então café é a solução do problema. Imagina, eu teria resolvido o problema, eu seria um deus. Mas não é bem assim, né? A gente não estava lidando com uma gripezinha. A gente estava lidando com uma coisa muito mais grave. E ainda estamos lidando com essa coisa muito mais grave e ainda estamos perdendo a batalha. E aí vai liberar cerca de a liberação de verba de 1,9 bilhão de reais para produzir 100 milhões de doses da vacina de Oxford. Então vem aí uma vacina com participação brasileira, da chinesa Sinovac, mas a de Oxford já está se preparando para ser produzida, né? Enquanto isso, no Paraná, um motociclista sofreu um acidente, um carro fechou ele, ali acontece uma situação, ele voou por cima do carro, caiu ali na rua, saiu rolando, e olha só que coisa mais estranha, ele caiu dentro de um bueiro. Sim, um bueiro estava aberto, e claro que um bueiro é um buraco de um certo tamanho ali, cabe uma pessoa, né, uma pessoa pode cair ali dentro, estava sem a proteção, e não é que o motociclista deu azar. Veja essas imagens, realmente inacreditável. Olha, as câmeras de segurança filmaram esse acidente aqui, em um cruzamento em Paragominas, no Pará. E eles registraram um acidente de trânsito, isso foi na última quarta-feira, dia 5, tá? Essa colisão, o motociclista se machucou, ele foi socorrido depois. Chegou ali um fiscal de trânsito, né? Que também, claro que chamaram socorro. E um homem tentou ali, olha só, descer para socorrer o motociclista, né? Todos tentando salvar o rapaz. Mas olha que situação realmente complicada. A vida da gente é um negócio complicado realmente, né? Um avião com cerca de 200 pessoas parte ao meio na Índia.
O acidente ocorreu no aeroporto de Calicut. Um avião da Air India, com cerca de 200 pessoas a bordo, né, caiu ao pousar no aeroporto de Calicut, também conhecida como Karipur Airport, no estado de Kerala, na Índia, nesta sexta-feira 7. A aeronave se partiu em duas partes, já dentro do aeroporto, e o fogo foi visto no local. De acordo com os registros, 191 pessoas estariam na aeronave, entre eles viajantes. Entre os viajantes estavam 10 crianças, segundo o site Hindustan Times. Ao menos 2 pessoas morreram no acidente. Outras 40 pessoas teriam ficado feridas e foram levadas para o hospital da região. Uma situação realmente assustadora, né? Eu não quero imaginar estar num avião e de repente quebra o meio. Que coisa incrível! E olha que cena, no mínimo inusitada. A gente acha engraçado, mas acho que quem estava ali na hora, será que achou engraçado? Será que o sujeito que correu atrás de um javali, totalmente sem roupa, será que achou engraçado? Bom, depois talvez ele tenha rido, mas na hora a coisa não é muito legal. Então o javali foi perseguido por um nudista após roubar o seu notebook, ou seja, um javali. Um javali é um animal perigoso, né? Para quem sabe o que é um javali, sabe que é bom não estar próximo deles, não. Principalmente se você encontrar esses bichos na mata. Eu faço acampamentos e eu sei muito bem que se eu entrar numa zona onde tem javalis, uma floresta, uma situação onde tem javalis, e se eles me acharem, ou se eu achar eles, né? Se eu achar e estiver em segurança, tudo bem. Se eles me acharem, eu acho que eu não vou estar em segurança, não. A coisa é muito perigosa. Eles são animais muito perigosos, eles matam mesmo. Eles têm uns dentes aqui laterais, né? Eles matam dando queixadas, batendo aquilo ali, mordendo mesmo, eles mordem mesmo para arrancar pedaço, e eles vêm correndo e derrubam uma pessoa, e eles correm mais do que uma pessoa, e eles sempre andam em bandos, pelo menos 5 em cada bando. E aí se a pessoa não conseguir subir numa árvore, alguma coisa que ela conseguir ficar lá e se proteger, e logo, se os bichos não forem embora, eles não vão, isso é uma coisa muito importante, eles não vão. Eles ficam esperando, eles comem alguma coisa por ali, eles podem ficar, sei lá, mais tempo do que a gente sem comer, e se o sujeito estiver numa árvore agarrado ali e estiver desprotegido, a chance dele cair é muito grande, e aí ser atacado por javalis, ser devorado por javalis, não é uma coisa muito legal. Nesse caso aqui, o javali não atacou o sujeito. O javali foi perseguido por um praticante de nudismo em Berlim. Não é aqui no Brasil. Isso na Alemanha, né? Após ele roubar uma sacola com seu notebook. Notebook a gente fala aqui no Brasil, tá? Se você sair pelo mundo afora e você está levando um notebook, você está levando um caderno. É um laptop ou um computador pessoal. Eu mesmo cheguei na Espanha certa vez e aí eu fui passar lá minha mochila, né? Fui passar no raio-x. E a mulher que me atendeu lá falou que tinha um computador, uma peça eletrônica lá dentro, né? E o computador, eu disse sim, tem um notebook aí dentro. E ela achou aquilo estranho e falou, não é um notebook, é um PC, é um computador. E eu disse sim, é um PC, é um computador, é um notebook. Ela achou estranho e ficou olhando assim, falou, não é. Ela mostrou pra mim, né, que era uma placa de circuito impresso, dá pra ver ali que é, né? Eu olhei, sim, você tem razão, é isso. E depois eu me liguei e falei, nossa, eu acordei, lembrei, no Brasil a gente chama isso de notebook, só no Brasil. Por aí o negócio se chama laptop, então cuidado com essas interpretações. A gente usa essa terminologia, esses estrangeirismos fora do seu contexto, e aí a gente passa às vezes alguns apertos aí desnecessários pelo mundo afora. Então, nesse caso, o javali roubou a sacola, né? E saiu correndo, e o sujeito saiu peladão, correndo ali pela praia, absurdo. Então essas foram as notícias de hoje, e eu quero pedir a você, eu agradeço em primeiro lugar, né, que você está aqui, ficou acompanhando e assistindo essa minha coluna. Quero pedir a você que, se você estiver no YouTube, clique aqui no botão de se inscreva no nosso canal, né? Seja bem-vindo ao nosso canal, da TV Campo Grande. Essa é a Coluna Braga, eu sou o Braga, e eu pedi para você compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais, curta e comente também, né? Faça parte. Se você estiver no Facebook ou no Instagram também, faça parte, faça seus comentários, entre para a família TV Campo Grande e nos ajude a crescer, e cresça também junto com a gente. Seja muito bem-vindo à TV Campo Grande.
rumo à eternidade.